tema para hoje, então, né, começando essa primeira aula, comparações e conversões entre as escalas termométricas, tá? Nós vimos na última aula, basicamente, a questão que temperatura e calor não são grandezas iguais, né? Não são as mesmas coisas. Então, temperatura está associado com grau de movimento, né? De grau de energia, de agitação das moléculas, das partículas, né? De um certo corpo. E o calor está relacionado com energia em trânsito, devido a essa diferença de temperatura entre os corpos. Então, se tem diferença de temperatura entre os corpos, existe, então, calor entre esses corpos. Não importa se for temperaturas negativas ou temperaturas positivas. Tendo diferença de temperatura entre dois objetos, existe, então, transferência de energia, existe transferência de calor entre esses objetos, até o ponto que eles se adequam, né, e chegam ao estado de equilíbrio térmico. Nesse ponto de estado de equilíbrio térmico é o ponto onde esta transferência de energia cessa, porque eles atingiram temperaturas iguais, e aí então a partir deste ponto, né, não há mais transferência de energia e eles atingiram o estado denominado de equilíbrio térmico. E aí, essa questão, né, das escalas de temperatura é que nós vamos, então, analisar, porque nós vimos que existem, né, três escalas fundamentais, né, que são as três escalas mais utilizadas em todos os locais, que é a escala Celsius, que é a que nós conhecemos, a Fahrenheit, que é usada muito no norte-americanos, né, parte do Canadá também utiliza, e também a escala Kelvin, que é uma escala científica, já que ela é determinada em termos de energias, como nós vimos na última aula, né? Porque a Kelvin, então, todas as outras são determinadas em termos de pontos fixos. Esses pontos fixos é que determinam, então, a nossa variação de temperatura e como que essa escala, então, ela está graduada ou determinada, né? Então vamos ver, como nosso tópico hoje então é comparação e conversão entre as escalas, vamos começar pelas que eu defini para vocês agora, né? Então qual a relação ou qual a comparação, né, entre as escalas Celsius e Fahrenheit, né? Então entre Celsius e Fahrenheit, certo? Então vamos começar com esta comparação aqui, né? Então vamos fazer a comparação e a conversão entre essas duas escalas aqui que são mais usuais, então entre a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Qual que é a comparação entre as duas, né? A comparação entre as duas, então, ela se dá entre ou em relação aos pontos fixos. Então nós temos que saber pontos específicos dessa escala, tá? Então, vamos anotar assim, né? Certo? Então, a comparação ela deve ser feita em termos dos pontos fixos conhecidos dessas escalas. Quais que são esses pontos? Então, nós sabemos que para a escala em graus Celsius, nós temos como pontos fixos quais valores? Então, lembra lá, né? Nós sabemos que ela tem 100 graus Celsius, que é um ponto fixo, né, o ponto de ebulição da água. E qual que é o outro ponto fixo que nós conhecemos? É o valor, né, quando nessa escala nós temos, então, 0 graus Celsius. Lembrando aqui, né, eu estou deixando ela continuando para cima e para baixo, porque essa escala aqui, então, ela tem valores acima de 100 e abaixo de 100, né? Tem valores negativos sem problema nenhum. Então, né, na escala em graus Celsius, esses valores aqui nós conhecemos. Só que esses valores aqui, por comparação, na escala em Fahrenheit, eles correspondem a quais valores? Ou seja, né, os 100 graus, que é o 100 graus Celsius, se eu comparo ele, então, com um valor específico aqui na escala em graus Fahrenheit, qual que é o valor que ele vai corresponder aqui? Lembra lá da última aula que nós falamos sobre isso, né?
Então, esse valor aqui, ele vai corresponder a 212 graus Fahrenheit. Né? Lembra, os 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água, na escala Fahrenheit, o ponto de ebulição da água corresponde a 212, certo? E aí a mesma coisa eu vou fazer aqui. Esse valor, que é o 0 graus Celsius, ele corresponde então a qual valor na escala Fahrenheit, ou seja, qual o valor que a água congela na escala Fahrenheit. Nós vimos na aula anterior que é 32 graus F. Então, ó, esses pontos aqui que eu estou tomando como referência, ó, eles são quais? É o ponto de ebulição. E aqui embaixo, né, então é o ponto de fusão. Certo? Então são esses pontos que eu estou tomando como referência. Então, quando eu falo que deve ser feito em termos dos pontos fixos conhecidos dessas escalas, são esses pontos aqui, né? Então, ponto de ebulição e ponto de fusão, né, são o que nós chamamos de pontos fixos, tá? Então, fusão e ebulição são os pontos fixos da água, né, para essa comparação que nós estamos realizando aqui, tá certo? Bom, então eu sei que 212 está relacionado com o 100, eles correspondem ao mesmo ponto fixo, que é o ponto de ebulição, e que 332 corresponde a 0, que é o mesmo ponto fixo, que é o ponto de fusão. Então, né, feita essa comparação aqui, se eu quero saber, por exemplo, uma dada temperatura aqui, ou seja, uma temperatura T na escala em Fahrenheit, uma temperatura T na escala F. Quanto que ela vale lá na escala em graus Celsius? Ou seja, né, qual vai ser a temperatura dela em C? Qual vai ser a temperatura dela em graus Celsius? Ok? Então é isso que a gente vai determinar. Essa é fazer a conversão entre as escalas. Tá? Então, uma dada temperatura nessa escala corresponde a quanto nessa escala aqui? Então é isso que nós vamos analisar a partir de agora. Como que eu faço isso? É quase uma regrinha de 3, vamos dizer assim, né? Só que um pouquinho mais detalhada, né? Então nós temos uma comparação direta entre as duas grandezas, tá? Como para nós aqui a questão é mais aplicabilidade, né? Nós estamos interessados em aplicação desses valores aqui, vamos direto então para esse fator de aplicabilidade, né? Então nós temos um macete, né, digamos assim, que é muito utilizado para questões de Enem, de vestibular, cursinho, pré-vestibular, para essa conversão entre as escalas. O jeito que eu acho mais fácil de lembrar, né, para você saber fazer essas conversões, é através da seguinte regrinha, né? Então a regra, aí aqui, deixando bem claro, né, é a fins didáticos, né? Então uma regra de memorização, o famoso macete, né, que o pessoal chama. Então é você fazer meio menos baixo dividido por cima menos baixo para cada uma das escalas, certo? Então esse daqui é o nosso, vamos colocar aqui, né, o nosso macete para a gente fazer a conversão entre as escalas. Então esse macete aqui é interessante porque ele funciona para qualquer conversão entre escalas. Até se você tiver uma relação de altura entre temperatura e uma medida e uma régua, você consegue fazer a relação utilizando esse macete aqui. Como assim? Por exemplo, né, se você falar, ó, a temperatura de 30 graus corresponde a 5 centímetros medida em uma régua. Já de 60 graus corresponde a 10 centímetros. Quando a altura está em, sei lá, em 7, quanto que é, então, a medida de temperatura nesse ponto?
você pode usar essa regra e fazer a comparação entre eles, tá bom? Não tem problema, você pode aplicar isso daqui para tudo. Como que eu aplico isso então, professor? Por enquanto está parecendo só doideira, né? Então eu vou ver o seguinte, eu vou utilizar isso daqui, meio menos baixo, cima menos baixo, para a primeira escala, e isso vai ser igual a essa mesma regra para a segunda escala. Então vamos lá, meio. Quem é o meio? O meio é o valor que está entre os dois extremos aqui, ou seja, a temperatura em C, a temperatura em graus Celsius. Então vai ser o valor do meio, temperatura em Celsius, menos o valor de baixo, tá? Qual o valor que está abaixo, né? Seria abaixo ali, mas, né? Qual o valor que está abaixo desse daqui? O zero. Então, menos zero. Dividido por quanto? O valor que está acima desse daqui, 100, menos, novamente, o valor de baixo, né? 0 graus. Isso vai ser igual a mesma regrinha, só que agora para outra escala. Qual o valor do meio? O valor que eu quero saber. Então, a temperatura em F, menos o valor que está abaixo, que é quanto? 32. Dividido por quanto? O valor que está acima, né? Qual o valor que está acima? 212, menos, repete, o valor que está abaixo. Continuando aqui então, né? Agora é só a gente resolver aqui então a matemática do problema, né? A matemática é deixar então em função ali certinho. Bom, vamos analisar, né? Se eu tenho temperatura em C menos zero continua só o valor que eu tenho. Então é a temperatura em C, beleza? Deixa eu arrumar aqui, isso aí. Dividido por quanto? 100 menos 0, 100. Isso, então, é igual a quem? Temperatura em F menos 32. Bom, letra menos número não dá para calcular, né? Então, só repete. Temperatura em F menos 32. Dividido. 212 menos 32 dá quanto? 180. Beleza? Bom, aqui dá para fazer uma última simplificação ainda, né? Porque eu tenho 100 e eu tenho 180, né? Então, esses dois aqui, dá para mim fazer uma simplificação entre eles, né? Dá para dividir os dois por 20, né? Que aí eu simplifico, né? Dividir dos dois lados aqui por 20, né? Que aí eu vou ficar então com a relação final, ou seja, vai ser a temperatura em graus Celsius dividido por 5 igual a temperatura em F menos 32 dividido por 9, certo? E aí essa daqui então é a minha regrinha geral para quando eu quero transformar entre as escalas. Aí vem a questão, né? Meu professor, eu preciso fazer essa regra toda vez que eu quero transformar de uma escala para outra? Não, né? Você não precisa fazer essa regra toda vez que você quer transformar de uma escala para outra. Você vai fazer uma vez, que nem agora nós fizemos uma vez para a escala Celsius e a escala Fahrenheit, nós já temos a relação entre elas. Agora que nós já temos a relação entre elas, é só aplicar essa relação e fazer as conversões, né? Como? Dessa forma aqui. Então, ó, por exemplo, vamos lá. Exemplos. Primeiro exemplo, então, vamos colocar lá. Exemplo 1. Converter. Vamos colocar assim, 60 graus Celsius para graus Fahrenheit. Tá? Então, eu quero converter 60 graus Celsius para graus Fahrenheit. Eu quero fazer essa conversão aí. Como que eu vou converter, então? 60 graus Celsius vão ser quantos graus lá na escala utilizada nos Estados Unidos, né? Que é a escala em Fahrenheit. Quantos graus vão ser? Bom, vamos analisar então, ó. Se eu tenho a temperatura aqui em graus Celsius, certo?
essa daqui é a minha temperatura em C. Então, ó, a minha temperatura em graus Celsius é 60. A minha temperatura em F é o que eu quero descobrir. Como eu já fiz a relação e já sei quanto que vai ser, então eu vou usar a fórmula aqui. Como eu sei o valor de TC, no lugar aonde está o TC aqui, eu vou substituir o valor. Ó, então eu sei que a relação para converter entre graus Celsius e graus Fahrenheit é essa daqui, TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Eu sei que a relação é essa. Então, né, substituindo os valores ali, TC eu sei que é 60, então eu vou substituir aqui. Então vai ser 60 dividido por 5 igual a TF menos 32 dividido por 9. Certo? Então aí eu vou achar o valor da temperatura em F. Agora é só fazer as continhas então, né? Como você vai resolver aqui, aí fica a seu critério, né? Vamos lá. Questão então, seguindo aqui o nosso raciocínio, 60 dividido por 5, 12. Então vou fazer passo a passo aqui para ficar bem claro, né? Eu dividi 60 por 5, deu 12. Vou repetir o outro lado. TF menos 32 sobre 9. Tá? Repetir o outro lado. Este 9 aqui, então, eu vou passar para lá multiplicando, né? Está dividindo, vou passar multiplicando. Então, vai ser 9 vezes 12 igual a TF menos 32. Lembra, né? O TF menos 32 não tem o que fazer. Quando eu faço 12 vezes 9, isso resulta em 108. Então, aqui vai ser 108. Esse menos 32 passa para cá, mais 32. E isso vai ser igual a TF. Então, a temperatura em F vai ser igual a 108 mais 32... 140 graus Fahrenheit. Ok, pessoal? Então eu sei agora que uma temperatura de 60 graus Celsius na escala Fahrenheit corresponde então a 140 graus na escala Fahrenheit, certo? Então, né? Acho que não é nada assim tão complicado, mas vamos fazer mais um exemplo só para a gente observar como que isso fica. Então, 2. Converter. Agora vamos pegar 60 graus Fahrenheit para graus Celsius. Então, né, converter 60 graus Fahrenheit para graus Celsius, tá? Então, vamos lá, né? Novamente, vou resolver isso aqui com vocês, tá? Para a gente poder, então, analisar como que fica. Então, ó, eu tenho 60 graus F. Então, quanto que é a temperatura em F? Eu sei, né, que é 60. Beleza? E aí eu quero converter para graus Celsius. Então, a temperatura em C eu quero saber. Tá bem? Então, ó, agora eu inverti, né? Eu estou invertendo ali a minha relação, tá? Então, vamos lá. Qual que é a fórmula de conversão entre as duas? A fórmula de conversão entre as duas é TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Ou seja, né, é só substituir os valores ali. Então, quanto que vai resultar isso daqui? TC sobre 5, que é o que eu quero saber, vai ser igual. Agora eu sei o TF, então eu vou substituir 60 menos 32 dividido por 9.
Bom, agora o TC sobre 5, né, eu vou repetir, porque não tem como resolver ele, vai ser igual. Aí eu vou fazer a relação. 60 menos 32. Isso daqui vai resultar em 28 dividido por 9. Então, TC sobre 5 vai ser igual. 28 dividido por 9 dá 3,11, né, aproximadamente. Então, a temperatura em Celsius vai ser, como está dividindo, passa multiplicando. Então, vezes 5 vai ser de aproximadamente 15,56 graus Celsius. Certo, pessoal? Então, né, tem aí dois exemplos, né, de como que eu faço essas conversões e essas relações aí, então, entre as nossas escalas, tá? Então, eu fiz dois exemplos, um convertendo de Celsius para Fahrenheit, outra convertendo de Fahrenheit para Celsius, né, que são as duas conversões ali que nós podemos, então, realizar, né, fazer essas conversões aí. Bom, vamos lá então, dando sequência aqui. Vamos lá para o próximo tópico. Então, na primeira parte nós vimos então a conversão, né, entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Então agora vamos ver essa relação entre as escalas Celsius e Kelvin, tá? Então, entre as escalas Celsius e Kelvin. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, né? Não preciso colocar ali tudo de novo, porque nós já sabemos, né, que para fazer essa relação entre as escalas, essa comparação ela deve ser feita, então, em termos dos pontos fixos, né? Isso nós já sabemos. O que mais nós sabemos? Nós sabemos também que para a escala em graus Celsius, ela começa não, né? Ela tem como ponto fixo os 100 graus Celsius e como outro dos pontos fixos o 0 graus Celsius, né? Que ela está dividida entre esses dois extremos aqui, tá? Então, essa nossa escala ela tem esses pontos fixos. Comparando com a escala Kelvin, qual que é o ponto fixo, então? Ou seja, o valor que a água entra em ebulição para a escala Kelvin, né? Qual que é esse valor? Esse ponto, ele corresponde a 373,15 e aqui 273,15 Kelvin, tá? E isso para nossa escala em K, né? Para nossa escala Kelvin. A relação, então, né, que nós vamos fazer vai ser a mesma lógica que nós utilizamos antes. Então, por exemplo, né, um valor na escala Celsius corresponde, né, a qual valor na escala Kelvin. Essa que é a relação sempre que você tem que imaginar. Então, o valor em uma escala corresponde a qual valor na outra escala, né? Então, essa relação nós temos que ter. Bom, analisando isso, aí nós vamos utilizar a mesma regrinha, né? O mesmo macete lá do meio menos baixo dividido por cima menos baixo, né? A regrinha, o macete, vai ser o mesmo para qualquer relação entre escalas que nós tivermos. Bom, utilizando essa regra, então, vamos ver novamente, né? Valor do meio. Então, a minha temperatura em Celsius menos o valor de baixo, 0 graus, dividido pelo valor de cima, 100, menos o valor de baixo, 0, igual temperatura do meio menos a de baixo, 273,15, dividido pela temperatura de cima,
373,15 menos a de baixo, 273,15. Bom, o que vai resultar disso daqui, então, a gente organizando as coisas? Tc menos zero, eu já sei que fica só temperatura em Celsius. Dividido 100 menos zero, 100, igual... Aqui não tem o que fazer, né? Porque é letra com número, então só repete a temperatura em Kelvin menos 273,15 dividido 373,15 menos 273,15, isso daqui resulta então em 100. Agora que vem a parte interessante, né? Como os dois lados estão divididos por 100, você pode então simplificar. E aí qual que é a relação que sobra então entre a escala Celsius e a escala Kelvin? Sobra que a temperatura em graus Celsius ela vai ser a temperatura em Kelvin menos 273,15, e aí você encontra então a relação entre essas duas escalas. Ok? Por que a relação entre essas duas é mais simples do que a relação que nós vimos anteriormente, né, da Celsius e da Fahrenheit? Porque, né, da Celsius e da Fahrenheit, eles são divididos então em 180 partes iguais. Já aqui na Kelvin, as partes são divididas em 100 partes iguais as duas. Então, uma equivale à outra, né? A relação entre as duas é mais simples, né? A variação de uma para outra é direta, tá? Já no caso da Celsius e da Fahrenheit, a variação não é direta, tá bem, pessoal? Então, né, para a gente ir encerrando essa primeira parte, só vamos ver então alguns exemplos, tá? Exemplo 1, converter. Vamos colocar, por exemplo, sei lá, 375 Kelvin em graus Celsius. Bom, como que eu vou converter então 375 kelvins em graus Celsius? Se você observar, a temperatura aqui está em K, então é a temperatura K que eu sei. Ela é 375 K. Então é só pegar a fórmula e substituir. Então vai ser temperatura em C, vou repetir a fórmula aqui, né? Em K, menos 273,15. Então vai resultar em quanto? Temperatura em C vai ser igual a temperatura em Kelvin, 375 menos 273,15. Quando você faz então 375 menos 273,15, isso resulta então em uma temperatura em Celsius igual a 101,85 graus Celsius. Ok? E aí essa vai ser a temperatura correspondente então na escala em graus Celsius. Beleza? Então vamos lá, né? Exemplo de número 2. Converter 50 graus Celsius em Kelvin, tá? 50 graus Celsius em Kelvin. Bom, se é 50 graus Celsius, então a temperatura em C é a temperatura que eu sei, né? Que ela vale 50 graus Celsius. Bom, qual que é a fórmula, né? É Tc igual a temperatura em Kelvin menos 273,15. Substituindo, então, como eu sei a temperatura em C agora, então vai ser 50 igual a temperatura em Kelvin, que é o que eu quero saber, menos 273,15. Então, né, quanto que vai ser a minha temperatura final, né? Quanto que vai ser o resultado disso daqui? Bom, se esse daqui está menos, ele vai passar para o outro lado, mais. Então, a temperatura em Kelvin vai ser 50 mais 273,15. Ou seja, né, quando você faz aí, então, 50 mais
273,15, isso resulta em 323,15 Kelvin. Ok? E aí essa então é a nossa temperatura de conversão entre as duas. Beleza?